boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Geometria. Meu nome é Rafael Lara, estarei com ele, o grande Guga Almeida, aí desfilando com todo o seu estilo, sua garbo e elegância aí, pra gente comentar um pouco sobre esse mercado. Já deixa eu ver ele na tela já. Guga, tudo bem com você aí? Tudo certo? Como é que foi o fim de semana? Fala, Rafa, tudo ótimo, tudo ótimo. Estamos aqui mais um dia para trazer uma visão do mercado agora muito mais otimista, Rafael. Vou te falar que gostei do movimento da semana passada, gostei do movimento de hoje e, dentro do contexto todo e dentro da leitura toda da geometria comportamental, existe aí uma grande chance, se nós tivermos uma quarta-feira positiva, de entrarmos aí num rally de alta do Ibovespa e quem sabe pegar aí uma bela de uma oportunidade que eu já vim acompanhando, esperando nessas últimas 3 semanas e pode ser que a gente esteja finalmente chegando neste momento, Rafael. Olha só então, Guga, aí, esperançoso com esse Bovespa aí, né? Todo mundo aí de olho nesse Bovespa nos próximos dias, inclusive aí, né? Feriadão vindo aí. Você vai. Onde é que. Olha, o Guga, fizeram inclusive essa pergunta para todo santo analista aqui hoje do dia. Onde é que você vai estar no dia 7 de setembro? Fala pra gente. Amanhã, na verdade, vou estar por casa mesmo, né? Não vou fazer nada muito diferente, é uma terça-feira, me preparando aqui para o resto dessa semana. Eu estou dentro de um grande projeto, então vou usar o dia para estudar, analisar e ficar com meu filho, aproveitando ele que está crescendo muito rápido. Olha, que sensacional. Então aí, ó, o Guga já deu um ensinamento pra gente, né? Se você quer ganhar dinheiro, para de se meter em briga dos outros, foca em trabalhar, estudar e aproveitar a sua família, não é isso, Guga? É isso que importa no fim das contas, né? No fim do dia. Bom, com certeza. Exatamente. Bom, vamos lá. Olha, o pessoal aqui já mandou um monte de ação aqui pra gente analisar, Guga, mas antes queria te perguntar se você podia analisar o Ibovespa pra gente aí, esse Ibovespa de hoje, né, que fechou aí na casa de 117 mil pontos. Acho que agora ele vai engatar então aí, se tiver uma quarta positiva? Rafa, querendo ou não, tá, quando a gente faz o estudo do ciclo dos mercados e vai olhando o ciclo dos preços, tá, minha base de referência para todo esse entendimento da baixa, ela era essa aqui, ó. Deixa eu marcar aqui com essa linha amarela. Essa base de referência, Rafael, ela aconteceu aqui entre os dias 25 de março de 2021 e 7 de junho de 2021. Tá? Então, este é um movimento de alta que aconteceu em 2 etapas, que me levou o mercado lá na região dos 131 mil pontos e serve como referência para o entendimento de toda a movimentação de baixa. Tá? O que aconteceu depois, Rafael, e o que está acontecendo agora, que é muito importante, né? O que aconteceu depois, ou seja, a forma como o nosso Ibovespa ele corrigiu, né? O mercado ele veio corrigindo como um todo. Então, se nós pegarmos aqui do dia 7 de junho, a gente vem em correção. Essa correção aconteceu aqui em 2 etapas. Primeira etapa, e aí depois tivemos um repique do mercado e tivemos a segunda etapa de baixa. Se nós olharmos, Rafael, essa primeira correção que nós tivemos, que foi aqui entre os dias 7 de junho e 19 de julho, tá? Essa primeira etapa, ela aconteceu com uma queda de 38,2% da alta, ou seja, se nós pegarmos o movimento de alta, essa correção ela foi de 38,2%. O que acontece a partir daí? Existem 2 níveis que a gente vai olhar que estão, né, dentro de um processo de correção, sem, vamos assim dizer, entrar numa situação muito de deterioração de preço muito mais intenso. Tá? Então seria que um ambiente para voltar para um nível de uma estrutura de correção, que seria o mercado até a região dos 118.300 pontos, e um cenário mais negativo, Rafael, seria vir aqui para os 115 mil pontos, que seria o nível de 78,6%. Tá? Então, o mercado, Rafael, nessa movimentação que aconteceu aqui entre os dias 29 de julho e 19 de agosto, tá? Essa movimentação que nós tivemos aqui, o mercado fez toda a movimentação de queda, fez toda a movimentação de correção e tem uma chance muito grande de ter fechado, encerrado o ciclo de baixa. Ponto. Fechou o ciclo de baixa. O que nós tivemos depois, Rafael? Nós tivemos o início, né, de uma reação do mercado dentro de um ambiente negativo. Então a nossa base de referência agora, assim como a nossa base de referência para baixa foi este movimento que nós tivemos aqui atrás, a nossa base de referência agora é essa última movimentação que nós tivemos de queda.
ela serve como a nossa base de referência. Então, o que nós vamos entender? O quanto este movimento, esse primeiro movimento de alta que nós tivemos, ele corrigiu em relação à baixa. Por que corrigiu em relação à baixa? Porque a gente quer saber o quanto voltou a cotação em relação ao movimento que nós tivemos anteriormente de queda. Então esse movimento aqui, esse retorno, ele foi um retorno de 50%, Rafael. Uma vez que a gente teve esse retorno aqui de 50%, né, e aí o mercado ele tenta continuar a movimentação de baixa sem realizar novas mínimas, né, então nós não estamos aqui tendo novas mínimas no mercado, nós temos aqui um contexto muito interessante para se ter um gatilho de alta. E sabe o que é mais legal, Rafael? Tu é jornalista, né? Já deu para notar que eu sou gaúcho. Você é jornalista. Se eu te perguntar, Rafael, como é que estava o sentimento, né, o tom do mercado aqui nos dias ali, aquela região ali de, só para saber direitinho aqui, 19 de agosto, se tu for voltar um pouquinho no dia 19 de agosto e tu sentiu o sentimento do dia 19 de agosto e sentiu o sentimento agora, né, no dia 6 de setembro, eu tenho certeza que tu vai me comentar assim, poxa, Guga, parece que o sentimento é que as coisas pioraram, né? Pelo menos eu consigo ter essa interpretação, não sei se tu também tem esse sentimento, eu gostaria de saber se tu tem esse sentimento, mas a sensação que eu tenho é que as coisas meio que pioraram. Isso é exatamente uma característica do comportamento do mercado nessas condições aqui, neste momento que tem aqui uma chance muito grande de inverter. Sabe o exercício que eu tenho feito, Rafael? Agora, ao longo dessa semana, fiz ao longo do final de semana, fiz hoje de manhã novamente, é aquele exercício de me jogar, me projetar, né? Na verdade voltar no tempo, lá naquela semana antes da reunião ministerial e naquela semana onde o Sérgio Moro, ele pediu a demissão. Se tu comparar com o fundo que nós tivemos no mercado ano passado, e aquele fundo que o mercado estava fazendo ali naquele momento, que era um fundo não mais fundo, né? O mercado ele não estava fazendo novas mínimas, tu vai perceber que tu teve uma deterioração também do sentimento por parte do mercado. Então, eu faço esses exercícios porque, querendo ou não, já foram muitos anos de mercado, né, e eu vou compartilhando, eu gosto de compartilhar esse raciocínio, eu gosto de compartilhar essas experiências, porque eu acredito que dessa forma eu consigo, né, ajudar os investidores a tomarem uma decisão melhor e também interpretarem melhor o momento do mercado para conseguirem criar uma estratégia. Porque no final a gente precisa criar uma estratégia que a gente possa acreditar para que a gente possa executar, né? E ali na frente a gente está com uma rentabilidade muito maior na nossa carteira do que a gente tem hoje. Então, na minha fotografia, Rafael, dentro do que eu vinha conversando com vocês aqui nessas últimas semanas, o que eu sinto, o que eu percebo é que a gente tem um contexto muito interessante para se ter um gatilho e quem sabe o Ibovespa voltar a tomar uma tendência positiva mesmo dentro desse sentimento de deterioração. E esse movimento, Rafael, ele pode acontecer para 3 níveis, tá? Que é bem interessante. Que níveis são esses? Primeiro nível que eu estou acreditando que possamos ver uma volta do mercado, aqui nessa região aqui dos 123.200 pontos. Que, querendo ou não, é a região da primeira derivada em relação aos 50% que foi esta correção que nós tivemos aqui. Então, o primeiro nível que eu acredito que a gente vai ter um respiro do mercado, um nível mínimo que nós vamos ter um respiro, seria retornar ali para a região dos 123.200 pontos. Tá? Um segundo nível, tá? E aí, obviamente, né, se nós olharmos os ativos que têm um peso relevante no Ibovespa, e se nós formos analisar o momento deles, a gente percebe que uma correção da queda permite, né, gerar essa movimentação para levar o mercado para esse nível de preço. O segundo nível, Rafael, que eu acredito que o mercado possa buscar, é a região ali dos 125.450, 125.500. Tá? Então é o segundo nível que eu acredito que o Ibovespa possa alcançar. A região de 125.460. E o melhor dos mundos, Rafael, que aí, de fato, precisa acontecer alguma coisa muito positiva que possa permitir com que o mercado vá trabalhar nesse patamar de preço, tá? E eu acho que seria muito falado em cima da questão do resultado das companhias, que existe uma grande expectativa em cima do resultado das companhias desse segundo semestre. Então, se as empresas continuarem tendo resultados, né, robustos, as coisas estiverem acontecendo, conseguirem desassociar, o mercado desassociar um pouquinho do cenário macro e olhar
um pouco mais para a questão das entregas das empresas, da retomada da economia e assim por diante, bom, eu acredito que a gente possa ver o Ibovespa ir buscar a região de 135 mil pontos. Tá? Então, um contexto, vamos assim dizer, sem haver uma grande melhora de cenário, seria voltar aqui então para 123 até 125.500. Essa região aí, eu acredito que seria muito possível do mercado retornar. E o cenário mais otimista de todos, ir para a região de 135 mil pontos. Show de bola aí, sempre análise completinha aí. Eu gostei que você perguntou minha opinião não vale de nada. Minha opinião não vale de nada. Eu sou apenas um palhaço no circo do mercado financeiro aí, entendeu? Eu não entendo de nada, entendeu? Às vezes eu acho que eu entendo, mas eu não entendo, entendeu? Então eu prefiro perguntar para quem sabe, para quem tem aí a inteligência do mercado, aí, igual você aí, que sabe analisar bonitinho aí, porque eu sou realmente assim, eu tenho poucas noções. Por exemplo, o Helder falou, legal seria comprar a BMC. Concordo. Eu acho que a BMC é uma excelente empresa aí para comprar, aí, segurar na carteira, e aí vai voar e sempre vai pagar uns dividendos excelentes. Olha, BMC é uma excelente ação. Alô, B3, hein? Vamos fazer um IPO, será? Ia ser legal, hein? Um dia? Você acha que um dia a gente vai fazer IPO, Google? Com certeza. Sensacional, hein? Sensacional. Com certeza, essa não tenho dúvida. Bom, vamos embora. Enquanto a gente está no mundo do private equity, né? Depois a gente chega lá, vai chegar um momento que vai para... Eu tenho uma ideia aqui com alguns amigos da redação, da gente criar um fundo de private equity de coisas que estão falindo ultimamente, assim, coisas que deram errado por conta da tecnologia, entendeu? Então aí quem quiser mais, saber aí mais, manda DM aí que eu tenho certeza que é baratinho aí para entrar. Brincadeira, gente, não é verdade. O Digital Primata tá perguntando aqui se você pode analisar Aura Minerals, por favor, Aura 33 aí pra gente, aí, grande Aura aí a mineradora aí, BDR, né, BDR, que enfim, o grande Max Bon, inclusive lá da Empíricos, fazia a propaganda da Aura Minerals quando ninguém falava dela, um beijo, né, pra ele lá, e a Aura 33, você acha que tem um bom momento de compra, Guga? Interessante, tá? Bem interessante. Acaba que tu não tem muito histórico para poder fazer uma análise mais longa, né? E uma projeção mais intensa do mercado. Mas o que eu estou sentindo aqui de Aura 33, tá? O que dá para tirar aqui de informação? Primeira coisa que eu preciso interpretar é o que aconteceu na movimentação de alta, tá? Porque nós estamos num cenário de correção e acaba que, num cenário de correção, tá? O ativo ele não chegou a terminar toda a projeção que se tinha positiva, toda a projeção que se tinha de alta, né? Ele começou a aumentar a volatilidade e entrou num processo de correção, processo de ajuste. Então as coisas estão meio quadradas aqui da Aura, Rafael, né? Não é um contexto assim muito redondinho e fácil de se analisar. Eu vou ter que gastar um pouquinho mais de energia aqui para poder olhar. Tá? Vamos lá. Estrutura de correção não está também terminada. Eu não tenho aqui um ciclo de baixa que se encerrou. Tá? Então eu acredito também que os movimentos que ela está fazendo, elas vão durar muito pouco tempo e vai ter ainda muita volatilidade. Tá? Tu não tem aqui um equilíbrio no comportamento do mercado. É como se ele estivesse ainda num ambiente muito turbulento. Os players do mercado ainda não tivessem uma leitura, uma interpretação muito redonda, muito bem desenhada aqui em relação à Aura. O que eu acredito, né? Qual é o range que eu acredito que ela possa trabalhar num cenário positivo aqui? Tá? Acredito que teria espaço para ir até 76,60, Rafael, assim, num cenário muito otimista mesmo. A grande briga vai ser superar ali a região dos 66,35, tá? Então, ao meu ver, olha que interessante, tá? Olha que interessante. Tá vendo essas três linhas? Esse aqui é o cenário, esse aqui é o contexto que eu consigo enxergar para a Aura. Se nós formos olhar onde está a cotação aqui agora, se tu for olhar o cenário de base, o quanto tem para cima versus o quanto tem para baixo, tu não tem o que a gente chama de uma assimetria positiva. A relação de risco-retorno agora nesse momento, de forma estratégica, né? Analisando aqui, aonde o preço está se comportando, o que os players estão identificando como caro, barato. Se tu for analisar este momento, tu não tem aqui uma grande assimetria positiva. Tu pode comprar e dar certo o movimento, beleza. Tá? Eu não negocio dessa maneira, eu preciso enxergar
o que eu chamo de ter uma cabeça de sequência, né? Caso não dê certo aqui neste momento, uma nova entrada, um novo ponto que me permita tomar posição novamente, né? Isso não vai durar muito tempo e eu continuo tendo o mesmo cenário, o cenário não se muda. Tá? Eu, infelizmente, neste momento, uma queda de aura faz o cenário mudar completamente. Se perde a referência, e uma vez que se perde a referência, tem que se criar toda uma estratégia de novo, e isso pode fazer com que demore muito mais tempo do que eu gostaria. Então, por hora, infelizmente, Rafael, eu não consigo ter um critério claro e objetivo para definir aqui com o investidor. Poxa, faz sentido ou não faz sentido? Né? Para mim, tem que esperar um pouquinho mais de tempo, as coisas têm que se desenrolar um pouquinho melhor, para aí sim eu conseguir desenhar um cenário, né, que seja mais condizente, tá bom? Mas um cenário muito positivo seria voltar ali para 66,35, né? Podendo chegar até 76,50, não iria me surpreender, mas questão de relação de risco-retorno, questão de contexto todo, questão de estruturas de preço fechadas para baixo, eu não consigo ainda identificar, ainda não está claro, ainda não terminou, né, a movimentação de baixa que tem aqui para a hora 13. Eu acho que é interessante, Rafael, às vezes também poder dizer assim, poxa, não consigo tirar uma resposta clara neste momento, vou ter que esperar um pouco mais. Eu acho que a sabedoria com o tempo também né? No momento que tu não consegue ter a resposta, respondido está, né? Então tem que esperar um pouco mais, tem que deixar o cenário ficar um pouco mais claro. Tá obscuro ainda. Show de bola, Guga. Ó, pessoal no chat aqui, ó, o grande Elder, falando que você pegou emprestado o terno do Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street, aí falando que você tá a cara do Lobo de Wall Street. Qual que é a cidade que você nasceu? É Blumenau, não é isso? Blumenau, Pelotas. Desculpa. Um beijo pessoal de Pelotas. Inclusive o Brasil de Pelotas empatou em 1-1 com o Vasco, com um pênalti perdido pelo Germancano na semana passada. Um abraço para eles aí, fazendo uma campanha excelente na Série B. Então, Guga, nosso Lobo de Pelotas, desculpa. Caraca, nosso Lobo de Pelotas. Tá piorando cada vez mais, Rafael. Não, nosso Lobo de Pelotas aí, né, ele com toda a sua garba e elegância desfilando aí o nosso DiCaprio brasileiro. Bom, o Sandro Figueiredo perguntando aqui sobre CSMG3, por favor, CSMG3 aí, né, a companhia de Minas Gerais aí, né, a grande companhia de saneamento de Minas Gerais, a Copasa aí, que está subindo hoje 1,79%, mas acabou caindo aí durante o pregão, né? Eu estou até vendo no telão ali do Guga, mas ela está subindo aí na comparação aí do ano, não é não, Guga? Rafael, tem que pegar aqui toda a variação no ano de 2021, tá? Mas se está subindo é algo... Não, de tá abril caindo. Até agora, vai? Está caindo, de abril está caindo, do início do ano para cá está caindo. Em 2021 está caindo. Rafael, o que nós temos aqui em Copasa, tá? Acho que, vamos lá, tem muita gente, não sei se é o caso, mas tem muita gente que é viúva das teses de momento, na época da crise ali, da crise não, da queda da Bolsa, né, muito forte. Porque se tu pega as narrativas dos analistas, quando nós entramos ali no período da queda muito intensa da Bolsa, o pessoal falava o quê? Os setores mais anticrise que se tem, e aí era 99,9999% dos analistas falavam a mesma coisa. Vai em saneamento, vai em energia, vai em bancos. E é incrível quando tu tem uma verdade, absoluta, uma narrativa que está na boca de todo mundo, geralmente, ou quase sempre, ela não acontece. Tá? Começa tá na parte de jornalismo, né? Tu pode começar a criar essas estatísticas. Cara, quando todo mundo fala a mesma coisa, quando está todo mundo alinhado perfeitamente, pode ter certeza, né? As coisas não se desenrolam. Tá? Se tu for pegar aí os ativos mais polêmicos do mercado, aqueles mais procurados por parte dos investidores, acabam que não sobem, acabam que não se desenvolvem e acaba acontecendo um movimento ao contrário, né? Acaba corrigindo, caindo e sendo um drama que vai se arrastando por um longo período de tempo, né? Então, assim, as tendências, elas não acontecem quando a massa está em consenso, já está em consenso e a tendência não aconteceu. A tendência ela vai acontecendo na medida que as pessoas elas vão se convencendo e vão mudando de opinião. Porque se está todo mundo já posicionado, quem é que vai comprar?
entendeu? Então, assim, o segredo na bolsa é, na verdade, tu antecipar a grande movimentação das massas. Não seguir depois as movimentações das massas. Né? Tu tem que tentar antecipar essas movimentações das massas. Tá? Então, quando a gente olha para cá, para Copasa, tá? O que eu estou enxergando aqui? O que eu tenho aqui de cenário? O que eu tenho aqui de momento, né, para Copasa? Bom, nós tivemos a última estrutura em W, ok? Onde ela fechou aqui uma estrutura de final de ciclo, veio muito forte para baixo, tá? Ao meu ver, Rafael, essa possível movimentação que nós temos de alta aqui agora, ela é para marcar o ponto intermediário de Copasa, tá? Eu acredito que a gente vai ter, até para ela conseguir ganhar amplitude para outros patamares, o que a gente vai ter num primeiro movimento é o encerramento dessa movimentação de alta, né, desse repique, desse primeiro repique. Depois o mercado tenta continuar a tendência essa que começou, né, a tendência é essa que foi, na verdade, não é que só começou, que ela aconteceu aqui entre os dias 7 de junho e o dia 19 de agosto. Tá? Então, eu acredito que essa primeira movimentação ela vai acontecer para ser a primeira resposta positiva. Tá? Esta primeira resposta positiva, ao meu ver, ela pode acontecer ali até aquela região ali entre 15,12 e 15,30, tá? Entre 15,10 e 15,30. E aí, a partir de então, depois de ter chego nessa região, depois de ter chego nesse nível de preço, volta a tentar continuar a tendência e aí sim vai valer a pena buscar um ponto de compra. Às vezes, semana passada, Rafael, eu até estava numa live, eu fui convidado para falar numa live, né? E aí eu estava conversando sobre o que poderia fazer sentido se comprar ou não no mercado. E a pessoa queria aquela resposta naquele momento, naquela live. E eu falei assim, poxa, esses são os grandes erros. Porque, assim, não existe esse negócio de o ativo a se comprar no momento é esse aqui. Na verdade, existem alguns momentos que pode sim se estar dando compra e sendo interessante se comprar, mas 1 hora depois, 2 horas depois, 1 dia depois, 1 semana depois, o contexto e a relação de risco-retorno ela vai ter se movido. Esse pensar que tu está indo no supermercado e está comprando um produto numa prateleira e tenta trazer essa mesma lógica para o mercado financeiro é um grande erro. Porque tu não tem a mesma experiência, as pessoas elas não têm a mesma experiência, tu não vai satisfazer o mesmo problema adquirindo um ativo, uma ação. Né? Uma ação, na verdade, para o investidor, o que importa é aquele preço dentro de um momento. Porque uma coisa é tu comprar uma ação a 10 e ela está no meio de um movimento de alta que vai a 20. A outra coisa é tu comprar essa ação a 10 que está vindo do movimento de alta de 20 e está indo para 5. Né? A experiência do investidor vai ser diferente. Então, não é uma questão de preço, é uma questão de preço em momento. Né? E aí o investidor precisa aprender a se movimentar, assim como todas as coisas que são importantes na vida, elas estão em constante movimento, elas estão em constante transformação e a gente precisa, para poder curtir a jornada, aprender, né, a surfar, aprender a dizer, poxa, me interessa ou não me interessa, ou me interessa como, até onde, né? Me interessa como e até onde, um porquê, enfim. E a gente vai desenvolvendo as nossas teses, a gente vai desenvolvendo as nossas estratégias. Excelente aí, Guga. Grande análise aí. Eu gosto que o Guga ele vai, né, construindo com a gente essa visão aí junto de mercado. Bom, já são 6h36, né? Então a gente vai continuando aqui. Mas, Guga, posso mandar um abraço aqui especial para uma galera claro. aqui? Se você quiser mandar um abraço também. Quero mandar um abraço para o Nadson, meu professor de dança aí, que tem que aguentar toda terça-feira essa geladeira que vos fala, dançando forró. Vocês querem vídeo da dançando? Mandem aí no chat que a gente manda aqui. Você tem abraço para mandar para alguém, ô Guga? Cara, não com tanta intimidade assim que nem essa tua da dança do forró, mas então deixa assim, entendeu? Sensacional, sensacional. É meu professor de dança, um beijo, meu preto, tá fazendo aniversário aí, 35 aninhos aí, abençoado. Bom, vamos lá, o Helder tá aqui falando da Leve 3 aí, se você puder analisar pra gente, por favor. Leve 3 aí, como é que será que tá essa ação, hein, Guga? Você acha que tá uma boa? Rafael, primeiro eu queria, assim... Tô fazendo uma reflexão porque estou me lembrando de vários momentos que eu tive posição em Leve 3. Então, na verdade, eu queria fazer uma reflexão aqui com o pessoal.
E prometo também trocar a cor, né, para a semana que vem, essa cor que a gente utiliza aqui nessas barrinhas, porque aqui na TV acaba que não fica muito nítido. Quando o pessoal está aqui na TV, né, olhando, acaba que a cor não fica muito nítida. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui como se fosse uma linha. Enfim, quero só para que a gente possa entender melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Não, piorou. Tá bom, não tem problema. Volto aqui para as barrinhas aqui, não muito claras, não muito nítidas. Rafael, o que eu queria mostrar para o pessoal é que leve durante muito tempo ela ficou lateralizada, tá? Aqui principalmente em 2019, minha experiência maior com leve foi aqui em 2019. E aí de repente leve sai da região dos 22 e vai para a região lá dos R$30, sobe 50%, faz a festa, né? Pô, o leve eu tive umas experiências muito bacanas, né, como investidor, e posso dizer que ganhei bastante dinheiro com Leve 3. Mas enfim, né, o que nós temos que entender? Onde está a Leve 3? Qual é o cenário? Para onde nós podemos enxergar ela indo? Para onde pode continuar indo? Tá? O que nós podemos esperar? Bom, ao meu ver, Rafael, essa movimentação que nós tivemos de leve e o grande divisor de águas de leve, ela aconteceu aqui nessa região de 35,75. Essa região, ela foi uma região importante porque quando nós pegamos aqui esse período da queda, né, intensificado pelo Covid, que foi ali de fevereiro do ano de 2020 até maio de 2020, para ser mais exato, do dia 5 ao dia 15, né, o dia 5 de fevereiro de 2020 ao dia 15 de maio de 2020. Se nós pegamos essa movimentação de baixa, esse repique, esse primeiro repique que nós tivemos aqui, que ele foi muito intenso, tá? Foi um repique aqui que a leve subiu 46% em 14 dias. Tá? Esse repique, ele foi um repique que subiu 50% da movimentação de leve. 50%, desculpa, da queda de leve. 50% da queda de leve. E aí tu vê que o mercado, depois dessa movimentação, ele ficou muito tempo lateralizado. Tá? Se tu pega e tu vai interpretar a velocidade que nós tivemos de variação do preço nessa região e a velocidade que nós tivemos de variação do preço depois, tu vai entender o que é essa questão de volatilidade, né? Porque se fala muito de volatilidade, mudança de volatilidade e assim por diante. E é muito importante, porque a volatilidade é importante, Rafa. Tem que entender que a volatilidade, ela muda a percepção de risco do mercado como um todo. Então, quando aumenta a volatilidade, certo? A expectativa por risco e, consequentemente, a expectativa por retorno também aumenta. Então, os movimentos eles ficam mais amplos. O investidor ele acaba tendo que entrar com uma posição reduzida. Te permite isso. Eu gosto de volatilidade. Por isso que também algumas pessoas brincam que vol é vida, né? Porque a volatilidade, ela de fato, ela traz amplitude nos movimentos. Tá? Depois disso, o que aconteceu com leve? Né? Ela começa, apesar de ter lateralizado, os movimentos interdiários eles começam a ser reduzidos. Então a volatilidade ela cai. Quando tu entende isso e tu começa a perceber isso no tempo, porque eu não sou um analista técnico, eu sou certificado como analista técnico, mas eu não uso essa análise técnica tradicional. Eu fui desenvolvendo a minha abordagem. Por que eu fui desenvolvendo a minha abordagem? Que era exatamente para ir traduzindo esses momentos do mercado utilizando algo que é super simples, que é um gráfico de preço. Ah, então, assim, mas tu interpretando esse comportamento e tentando entender, né, e combinando o que está acontecendo no mundo com a resposta do mercado, com o momento do mercado, é super interessante, porque tu começa a te preparar para o que pode acontecer. Porque vamos lá, pô, de uma hora para outra, leve, depois de ter ficado aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses nessa lateralidade, resolve destravar valor e sai lá da região dos R$16 e vai para 35. Ou seja, sobe 100% em 4 meses. Passa 8 meses lateralizado, depois em 4 meses sobe 100%. O que justifica isso? Se tu para pensar, né? Se tu tem uma cabeça, se está há muito tempo no mercado, tu fala, cara, isso aqui é um mundo de esquizofrênicos, né? Porque é um mundo de loucos isso aqui, né? Não pode ser verdade. É muita. Imagina, o que justificaria ficar 8 meses lateralizado e de repente em 4 meses dobra de valor? Né? Não faz muito sentido. Aí depois tu começa a entender que faz sentido, né? Que é toda uma construção de narrativa, de construção de expectativa, de ter justificativas por um grande player entrar no mercado e fazer uma distorção de preço. E aí tu entende que
na verdade, o processo da Bolsa ela tem momentos de alta e momentos de baixa. Tem participantes entrando e participantes saindo. Isso faz parte da natureza da Bolsa de Valores. Né? E que aquela narrativa do que você vai comprar e vai esquecer, pô, isso querendo ou não, se tu pensar dessa maneira, a jornada ela vai te trazer muito sofrimento. Então, quando eu olho para a Leve, né, voltando aqui para a Terra, aqui para a nossa análise, né, saindo aqui do mundo das ideias, né, e aterrando aqui um pouquinho, o que eu acredito que vai acontecer com Leve, Rafael, que é seguir a tendência para essa região de 53,70. Eu acredito que Leve tem espaço para ir para 53,70. 75, 53,80, por ali. Né? Essa é a minha expectativa, é de continuidade da movimentação de alta. Não consigo enxergar nada que venha cortar essa tendência, cortar esse movimento. Então, é curtir, é aproveitar, é esperar que essa movimentação se desenrole, que essa movimentação aconteça. Sensacional, Guga. Bom, agora vamos para a nossa última ação aqui para poder liberar você para ir para o seu feriadão aí, para curtir com grande vitamina aí, né? Brincar bastante com o seu filhão aí. E como é que vai ficar sem aula de forró amanhã? Cara, eu vou ficar triste, entendeu? Minha aula de forró é toda terça-feira aí, minha aula de forró, de samba de gafieira, inclusive, deixa eu só acertar aqui o microfone antes que a grande Renata aqui da produção me mate, né? Mas aqui tá certinho. Na última então. análise. Na última análise, imagina. ela vai Tô no ar te desde matar. as 7 da manhã hoje aqui, tá ela com o vai horário matar. errado, tá com o microfone errado o dia todo e agora na última do dia que ela vai matar. Você tá com ponto aí, inclusive? Ela já falou, ela estava gritando aqui no meu ouvido já. Mas enfim, não, minha aula então de forró, ela amanhã não vai acontecer, infelizmente, na terça-feira, mas amanhã era dia de samba de gafieira, inclusive, aí. E aí samba de gafieira eu sou meio ruim, entendeu? Eu não tenho tanto molejo assim, não. Bom, vamos lá, Guga, Você gostou? Eu sei que você adora. É assim, eu fico imaginando a cena, mas tudo bem. Imaginem a cena do Rafael Lara. Imagina uma dançando. Brastemp Frost Free, 2 portas, Inverse, sabe? Que tem o micro-ondas não, o freezer embaixo, assim, a parte maior pra cima, ou seja, como se fosse um corpo, com 2 pernas e dançando. Sou eu, entendeu? Eu não consigo fazer movimentos assim, mas eu faço porque pelo amor, né? Quem que não faz pelo amor? Bom, vamos lá. O MPK aqui perguntando sobre Ocean Pact. Ocean Pact, um dos melhores nomes da Bolsa de Valores aí para se falar e testar seu inglês aí. Né? Ocean Pact, o Pacto do Oceano. E aí, o Google, possível sucesso hoje aí ou não? Cara, qual é o código? Que eu não acompanho. O que foi? Você não, qual é o código que eu não acompanho? Você não acompanha? É OPCT3. Não acompanho. OPCT3. Ah, desafio. Desafio marítimo, né? Oi? Desafio do mar aí, né? Não, desafio mesmo. Então, se quiser a gente pode mudar aqui, não tem problema não. Não. Você é um cara que se sente desafiado aí e vai pra cima. Vai ficar intimidado, né? Você lembra da propaganda do Medina, o Guga, pro Bradesco, antes das Olimpíadas, que ele desafiava o Poseidon? Ele lá roubava a joia do Poseidon, depois voltava e vinha uma onda gigante, ele surfava E aí o Poseidon roubou a medalha dele. Não, acabou que Poseidon, no fim, tomou ali a injustiça na Olimpíada. Afinal, o Gabriel Medina devia ter levado a medalha, beleza. Enfim. Eu nunca vou esquecer disso. Bom, enfim, injustiçaram o último romântico. Ou seja, não se briga com os deuses, é isso? Não se briga com... Não, assim, mexeu com Poseidon, entendeu? Eu não sei se Poseidon existe ou não, mas mexeu ali um negócio meio estranho. Por isso não se briga com os deuses da Bolsa também. Mexeram com o último romântico, né? Que é o grande Gabriel Medina, aí, carinhosamente apelidado pela galera do Twitter. Bom, vamos lá. Fala pra gente aí, como é que tá? Rafael, o que nós tivemos aqui, tá? A gente teve desde o IPO, acaba que não tem muita base para poder analisar. Deixa eu dar aqui para o pessoal poder observar. Ficar de lado aqui. Tivemos todo o processo de correção, todas as etapas de correção em 2 etapas. Ela foi muito além do que eu gostaria que fosse, que era a região aqui de 5,57, 5,60. Corrigiu. Tivemos aqui uma resposta muito rápida do mercado e pequenininha. Volta a fazer novas mínimas. Aqui ela apresentou em alguns indicadores de divergência e vem melhorando, tá, Rafael? Mas assim, de verdade, essa melhora precisa ir um pouco mais além. E aí sim, quando baixar a volatilidade, quem sabe vai abrir uma janela de compra em algum momento, tá? Por hora, é aguardar. Os movimentos eles não vão se manter. Então, mesmo que tenha um repique do mercado, ele não vai se manter num patamar e você não vai ter outra chance para poder entrar. Pelo contrário,
tá? Entrou num processo de correção, corrigiu muito forte, muito intenso. Tá? Isso aqui tem muito a se falar. Né? Poxa, não é à toa que tu tem toda essa desvalorização do ativo. Né? O ativo ele desvalorizou, Rafael. Para a gente ter uma ideia, desde o IPO, 57%. Chegou a estar desvalorizando 66%. Então, assim, não é à toa que essas coisas estão que aconteceu. Tá? Tem que ver se o mercado já, os players que estavam se desfazendo da posição, né, já terminaram de se desfazer, e aí sim a gente vai começar a ter sinais para se poder comprar. Por hora, parece que o ciclo de baixa se encerrou e a gente está tendo aquela primeira resposta positiva do mercado. Vamos ver se vai acontecer essa resposta positiva e quando o mercado voltar na tendência de baixa, se não vai fazer um movimento de novas mínimas, um movimento mais intenso. Fechado então, Guga, muito bom, viu? Olha, Guga, queria agradecer a sua participação aqui, né, o Grande Geometria. Eu adoro aqui bater esse papo com você, com muita brincadeira, obviamente, mas também muita informação. Espero que você passe bem o feriado e o que precisar é só chamar, tá certo? Com certeza, pode deixar. E eu também gosto muito aqui dessa presença aqui nas segundas-feiras. É legal a gente compartilhar de uma forma mais descontraída, né, e ajudar as pessoas a refletirem sobre o mercado, mas de uma forma mais descontraída também. Não existe, Rafa, eu gosto de falar, não existe uma verdade absoluta na bolsa. Toda vez que tem uma mudança de cotação, teve alguém que comprou, alguém que vendeu, no mesmo preço, com a mesma quantidade. Não existe uma verdade absoluta, erra-se muito quando as pessoas pensam, né, que existe uma resposta absoluta. Tu vai criar uma estratégia, tu vai ter uma exposição inteligente do teu capital ao longo do tempo, e aí, com as tendências do mercado, tu vai, né, alavancar o crescimento do teu portfólio, o crescimento da sua carteira, e aí lá na frente, com certeza, né, tu vai estar muito melhor do que tu está hoje, mas surfando uma jornada, Rafael, para mim é o mais importante. A jornada tem que ser prazerosa. E a jornada, para ser prazerosa, não quer dizer que tu vai acertar todas as tendências, mas tu vai entender o processo e tu vai curtir o processo. Ah, não, estou enxergando que de fato esse ativo possa subir 10, 15, 20%. Legal. Mas se não subir, vai cair 2, 3, eu vou zerar minha posição, eu vou acompanhar ele e ali na frente eu vou ter uma oportunidade de entrar de novo, eu vou entrar e ele vai poder subir os 10, 15, 20, 30% e eu vou surfar. Então, aquele drama de não ter dado certo, ele não vai se tornar um drama, teu foco está naquilo que vai acontecer ali na frente. E aí a jornada fica legal, a jornada fica gostosa, e aí, né, o resultado e o processo de investir se torna algo interessante. E não aquela cabeça de aposta, de jogo, de sofrimento, de que as coisas não andam, que quando tu resolve entrar as coisas não se desenrolam. Não, fica muito legal, é muito gostoso investir na Bolsa de Valores, faz muito sentido e é o lugar onde as pessoas de fato têm possibilidade de alavancar o seu crescimento do capital. Não tem outro lugar que tu vai fazer isso. Né? E quanto mais oscilar a Bolsa, mais interessante também vai ser para os investidores. Que aula! Que aula. Bom, Guga, muito obrigado então. Bom feriado para você. A gente se vê na semana que vem, tá certo? Com certeza. Show de bola então. E a gente vai ficando por aqui, galera. Meu nome é Rafael Lara. Estarei com vocês amanhã no portal, né? Cobrindo toda a manifestação do dia 7 de setembro. Se Deus quiser, vai ser super tranquilo. A gente vai passar por essa tranquilamente. E na quarta-feira eu volto aqui pra TV, também no BMC Now aí, né? Que a gente tem aí com a grande Hanna Beltrão e também a gravação do BMC Zio, que vai ao ar às quintas-feiras, 7 horas da noite. Tá certo? Bom feriado a todos, se cuidem e a gente se vê logo logo. Até mais, tchau, tchau!